que esperar do Brasil, de Pernambuco e do Recife em 2014. Começando pelo mundo, o fato é que, do ponto de vista da economia, a gente pode dizer que a crise aguda que aconteceu em 2008, ela ainda continua tendo desdobramentos na economia. A gente vê por esse gráfico aqui que o crescimento em 2009 foi negativo, o PIB global. Depois houve uma recuperação em 2010 e, a partir de 2010, o crescimento vem acontecendo positivamente, mas vem caindo. Nós temos um crescimento que converge para os 2% ao ano. É a tendência 2 e pouco por cento ao ano neste ano de 2013, que deve também se projetar para 2014. O curioso é que houve um custo altíssimo para o tratamento dessa crise, e a gente tem nesse gráfico aí as perdas da crise até agora. Os Estados Unidos contribuíram com a maior soma, também esses países aí listados contribuíram. Nós temos alguma coisa próxima que foi gasto para administrar esse problema surgido lá em 2008, alguma coisa próxima de 11 trilhões, 11,13 trilhões de dólares. É uma soma enorme, equivalente, por exemplo, aos PIBs juntos do Brasil e da China, que não chegam nem a esse total. Então, para administrar o problema, as economias todas estão fazendo um grande esforço de administração. Os Estados Unidos vêm operando uma lenta recuperação desde então. Nesse gráfico a gente vê uma comparação entre três últimas recessões importantes, a de 1990, e a curva é de recuperação do emprego. No caso da recessão de 1990, 33 meses para voltar ao estágio pré-recessão. Na de 2001, da bolha das empresas.com, 49 meses. E essa, de 2008, já no 14º mês, ela teve um mergulho enorme, já pela taxa de desemprego. Foi o que aconteceu. Saiu de uma taxa de desemprego de 2008 de 4,5%, a economia norte-americana, chegou ao desemprego de quase 10% em setembro de 2009, depois estabilizou-se nesse patamar, caiu depois de 60 meses para uma taxa de desemprego de 7,2%. Então vai levar ainda, por aí a gente vê, um bocado de tempo para chegar àquela taxa de desemprego que tinha antes da crise. Então, com certeza, essa recessão é a de mais lenta recuperação da história recente dos Estados Unidos, que tem repercussão na economia mundial. E na zona do euro, o que a gente vê o tempo todo pelas notícias nos jornais é a expressão social do seguinte comportamento. Nós temos aí a variação dos PIBs dos países do bloco do euro, e a gente vê o preto é a Alemanha e o azul a Grécia. A média é próxima de 0%. Houve um crescimento depois da queda, acompanhando a mesma curva mundial, mas na média nós temos 0%, ou seja, eles continuam tendo uma grande dificuldade de recuperação. A China, eu tenho me referido também nessas apresentações pela importância dela hoje na economia mundial. A China enfrenta um tempo chuvoso. Chuvoso devia estar entre aspas aí. Por quê? Porque essa nova cúpula, o novo quadro dirigente, ao entrar já fixou meta de crescimento bem abaixo dos 10% médio dos últimos 25 anos. Desaceleração da China. O que é que a gente vê observando o desempenho histórico? Desde 92, a média do crescimento chinês é 10% ao ano. Da crise para cá, 2008, houve uma queda acentuada, acompanhando a mesma trajetória das outras curvas, e subiu e depois começa a descer de novo. Esse quadro aqui ampliado, a gente tem isso aqui, a tendência, e esse novo grupo dirigente, ele já estabeleceu alguma coisa próxima dos 7,5% no horizonte dos próximos anos. A projeção para o futuro é mais ou menos essa. Cai da casa dos 10% para alguma coisa próximo de 7,5%, se a gente observa o horizonte aí até 2026, que é essa projeção. O que é curioso da China, eu tive a oportunidade de ter ido lá 2 vezes já, e fico impressionado com o nível de investimento que eles mantêm. Eu vou fazer um parênteses para mostrar o caso dessa passarela de pedestre, essa ponte de pedestre de Pudong. É um distrito de Xangai, distrito novo de Xangai, do outro lado do rio. Isso aí é a subida da passarela de pedestre. Dá uma confusão nesse cruzamento aí. O sujeito, para sair de um canto para chegar no outro, ele tinha que passar muito sinal.
eles vão e constroem essa passarela monstruosa, fazendo a integração de pedestre das calçadas, né? O que chama a atenção também é o cuidado que eles têm com a jardinagem. São os maiores jardineiros do mundo. É impressionante como eles se preocupam com isso. Isso é um exemplo de como eles investem em infraestrutura e investem em infraestrutura dentro das cidades. Uma coisa impressionante, a estrutura desse porte para funcionar como calçada. Coisa impensável no nosso país, né? Esse foi o parênteses. Se for fechar o parênteses, falar dos países emergentes e o PIB. Vou fazer uma comparação. O crescimento acumulado da zona do euro, zero, como eu mostrei antes. Os Estados Unidos, desde o início da crise até agora, cresceram 7%. A Europa, 15%. A Europa Central e do Leste, não é a zona do euro. A América Latina, 22%. Países emergentes, 37%. A Ásia emergente, 53%. E aqui em cima, a China, 70%. Ou seja, a China cresceu, desde o início da crise até agora, 70%. E por isso ela tem puxado o crescimento mundial. Quando a gente projeta para frente e vê que ela vai crescer menos, significa que ela vai ter menos poder de tração em relação ao crescimento do mundo. Então a tendência dos próximos anos é que a China contribua menos, influenciando este crescimento mundial. Bom, com um fenômeno que é no mundo inteiro. Esse fenômeno desse ano a gente viu no Brasil, mas é no mundo inteiro. É o fenômeno do Occupy, é o povo na rua. E eu acho que essa componente não vai sair mais do cenário, nem político, nem social, nem econômico. Essa aí é uma das manifestações. O cartaz diz que a Constituição morreu na Espanha, por conta de toda essa administração que um país como a Espanha e Portugal, os países ibéricos, sofrem mais ainda nessa dificuldade pela qual a zona do euro está passando. Então, se a gente observa daqui para frente algumas tendências importantes na economia mundial, a gente vai verificar. Provavelmente não vai haver tanta demanda por commodity como houve quando o crescimento chinês estava no pico. Então vai haver uma fraca demanda por exportação, redução da demanda por commodity, fuga de capitais para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos recuperarem, e aí tem uma coisa importante a tratar. Os Estados Unidos vão sair provavelmente dessa crise, no meu entendimento, eles vão sair muito melhor do que entraram. Por quê? Porque vão recuperar a poupança, redirecionar o orçamento para investimento em infraestrutura e inovação, orçamento público, e descobriram o famoso gás de xisto. Provavelmente serão autossuficientes em energia do horizonte dos próximos 5 a 6 anos. E se isso acontecer, a economia será muito mais forte. Então a tendência é que eles saiam da crise muito melhor do que entraram. Claro, com custo ambiental muito grande, porque a exploração do gás de xisto é muito danosa para o meio ambiente. Mas eles resolveram pagar esse custo. Sim, o que eu estava dizendo é o seguinte: quando isso acontecer, os Estados Unidos recuperarem a sua economia, eles vão naturalmente subir os juros, porque os juros lá estão próximos de zero. Quando fizer isso, haverá uma tendência de migração de capitais de volta para os Estados Unidos. É o que se chama tecnicamente de flight to quality, o voo para a qualidade do ponto de vista das aplicações. Então esse dinheiro que estava sendo empregado em outros países do mundo tende a migrar para lá quando eles começarem a subir as taxas de juros, saindo da recessão. E a continuação, eu acho que é uma coisa que não vai mais retornar, a continuação das manifestações de rua. E uma coisa curiosíssima no meio disso é a ampliação da conectividade, especialmente a conectividade móvel. E aí eu encontrei um gráfico muito interessante e ao mesmo tempo espantoso, os 10 países com maior penetração do Facebook por celular, o móvel, Facebook móvel. A gente tem aí 70% de penetração, 72% do Japão e Singapura. No outro lado da linha, o 85%. E que países são esses, onde a penetração móvel do Facebook é maior? Zâmbia, Botsuana, Namíbia, Papua Nova Guiné, Brunei, Nigéria, África do Sul e Malawi. O que é que isso mostra? Que esse fenômeno da conectividade é tão impressionante que ele é maior nos países onde a infraestrutura é menor. Nesse país aí não tem infraestrutura de telecomunicações, como tem o Japão e Singapura. E, no entanto, o telefone móvel lá e o Facebook móvel tem a penetração que tem. Então, esse é um fenômeno que veio para ficar. A conectividade ela vai acontecer mesmo que os países não tenham uma infraestrutura muito desenvolvida de telecomunicações.
E aí eu vou pontuar um pouco sobre a longevidade. Foi uma reportagem recentemente na revista Exame, baseado no estudo feito pelo Banco Mundial e alguns estudos complementares, que a expectativa de vida vem aumentando desde o início do século XX, né, de 31 anos no final do século XX, perto dos 70, e a partir daí, a projeção é que o cenário livre de surpresa chega em 2100 com a expectativa de 82 anos. No cenário otimista, 92 anos. E tem um cenário futurista de 150 anos. Eu dizia assim, nós temos que cuidar do Recife, porque nós não podemos legar essa cidade do jeito que está aos nossos filhos e netos. Agora já estou começando a me preocupar comigo mesmo, estou legislando em causa própria. O cara que fez os estudos mais aprofundados sobre isso aí já disse, a primeira pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Esse cara aí, David Sinclair. Como a expectativa de vida aumenta, isso tem um impacto muito grande sobre os serviços, sobre a previdência dos países e sobre as cidades. E o Brasil? O que é que se pode dizer do Brasil? Eu penso que para tratar da questão de um problema gravíssimo que o Brasil tem, que é a dificuldade de investimento, a equação fiscal montada em relação ao equilíbrio de gastos e arrecadação, não permite a ilusão de que o setor público terá condições de investir tão cedo. Com base em informações do Tesouro Nacional, do Banco Central e do IBGE de 2011, que a Folha de São Paulo montou, mostra o seguinte, a arrecadação no Brasil, a carga tributária é 36%. Se a gente somar isso aí, imposto sobre consumo, salário e lucro, previdência, patrimônio e outras receitas, alguma coisa próxima de 36%. Isso aí dividido pelos entes da federação, 19,3 pontos percentuais, não é por cento, percentuais, desses 36% estão na União, que significa 54% da receita fica com a União, 26% com os estados e 7,3% para o município. Quando chega no lado dos gastos, a gente tem alguma coisa próxima, ou tinha alguma coisa próxima de 38%. Ou seja, a gente vê aí que tem um déficit. Quando entra o pagamento de juros da dívida, né, 250 bilhões foram pagos nesse ano, pela estimativa da Folha. Então, a gente tem um travamento aí que impede de imaginar que o setor público tão cedo vai ter condição de investimento para poder fazer face às necessidades do país. Nós temos um constrangimento fiscal enorme e isso condiciona toda a projeção que se pode fazer em relação ao que é preciso investir no país. 36% contra 38,5%, 39%. Ou seja, tem um déficit que termina gerando dívida. No entanto, a gente, quando olha a posição do Brasil nos rankings de indicadores da competitividade do Banco Mundial, destacando a infraestrutura e saúde e educação primária, principalmente a educação, são os dois indicadores nos quais o Brasil tem um desempenho ruim comparado com outros países. Se eu não me engano, são 150 países do ranking. Nesse período 2012-2013, a 70ª, né, em infraestrutura, a 88ª em saúde e educação. Só pegando esses dois, e a gente observa a questão do baixo investimento, a dificuldade que o país tem de investir, a média de investimento dos últimos anos, a partir de 1990, foi 18%. Não conseguiu passar de 18% em média. Alguns anos chegou a 20%, em 95%, chegou a 19% em 2008, 2009, mas caiu para 18% e tende a ficar aí. Uma das dificuldades sérias do ponto de vista de infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura sucateada, é porque o país não consegue investir. Não consegue investir também porque não poupa. Comparando com a China poupa alguma coisa para 50% do PIB e investe 40%. Eu já ouvi uma vez um macroeconomista dizer que uma conta de chegar em macroeconomia é a seguinte, que a taxa de crescimento potencial de um país é 1/4 da taxa de investimento. Em relação à China, isso se aplica corretamente. Se a gente pegar 40% de investimento ao longo de 25 anos, o crescimento médio foi 10%. Se o Brasil só consegue investir 18%, então a taxa potencial, vamos dizer assim, de crescimento é 4,5%. Não se pode ter a ilusão de que vai conseguir crescer mais ou muito mais do que isso. Aliás, nem isso, pelo que se vê pelos próximos anos. Um exemplo. Isso é o metrô do Rio de Janeiro em 1993 e em 2013. Se a gente compara com a cidade de Xangai, em 93 não tinha metrô. Em 2013 tem uma rede de metrô que chega hoje a 335 quilômetros. Ou seja, em quantos anos aí? 20 anos, né? Em 20 anos ele faz 335 quilômetros de metrô dentro de Xangai. E no Rio de Janeiro, que
Eu era adolescente quando eu vi os buracos lá para fazer o metrô, visitei o Rio, os buracos para fazer o metrô. Desde lá para cá conseguiram fazer 41 quilômetros. É mais ou menos essa diferença de investimento entre um país como a China e um país como o Brasil. Para se igualar à média mundial, o país precisaria mais do que dobrar os investimentos em infraestrutura até 2013. Então, a média histórica brasileira de investimento em infraestrutura, 2,2%, precisaria de 5,5%. Outro aspecto importantíssimo, investimento em capital fixo, né, infraestrutura. Investimento em capital humano, que é a educação. Esse é um quadro da OCDE, comparando com o Brasil, o investimento desses países, da média dos países da OCDE e o Brasil, a gente vê que só chega perto no ensino superior. Nos outros, os valores de investimento do Brasil são muito inferiores, em alguns casos, cerca de 20% da média dos países desenvolvidos. Isso é um passivo enorme. Como tratar isso? Recentemente, numa palestra que fez na Câmara Americana de Comércio, Mozar Neves Ramos, foi reitor da Universidade Federal e secretário de Educação, ele disse que no Brasil nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX com um aluno do século XXI. Não casa isso. Então, isso é um problema gravíssimo que vai precisar ser enfrentado, ou então nós não conseguiremos sair deste nível de crescimento menor do que a expectativa de todos em relação ao que poderia e deveria ser. Também de Mozar Neves, os impactos da educação na renda. Um ano a mais de escolaridade aumenta em 15% a renda do brasileiro. Mas se ele tem um curso de graduação completo, esse impacto é de 47%. Na longevidade, estudos da Unicef revelam que as crianças com mãe de baixa escolaridade têm 3 vezes mais possibilidade de morrer antes de completar 5 anos do que as crianças com mãe que tem alta escolaridade. Enquanto a chance de um filho de pai analfabeto também ser analfabeto é de 32%, essa probabilidade cai para 0,2% se o pai tiver ensino superior. São exemplos mais do que eloquentes da importância da educação. E aí, finalizando com essa frase aí, você acha a educação cara, experimenta a ignorância. Hoje, nós estamos pagando o preço da ignorância em muitos aspectos do país. Isso são as deficiências e carências do país, mas, todavia, o país tem avançado. O Brasil tem avançado. Nesse último mapa do IDH, a gente vê que o Brasil está em 85º lugar, mas quando a gente destaca essa nota do Brasil, essa colocação do Brasil, nos anos em que foi medido, houve uma evolução clara. Então, o Brasil tem progredido. O que é curioso é que o nosso país é uma espécie de país do copo meio vazio, né? Quem quer ver a parte ruim, vê a parte vazia. Quem quer ver a parte boa, vê a parte cheia. Quando a gente olha a percentual de pobres na população, a gente vê queda ao longo dos anos, vem sendo a queda constante e consistente. O coeficiente de Gini também, que mede a concentração, a desigualdade, também caiu ao longo dos anos, o que mostra que o país tem evoluído. Se a gente pega o índice de progresso social, que é o índice recentemente divulgado, elaborado por Michael Porter, ele estudou 50 países, nesse princípio de bem-estar, o Brasil está em 20º lugar. Na necessidades básicas, 30º. Em oportunidades, 16º. Se a gente pega a classificação geral, o Brasil está em 18º, de 150, o que é uma evidência dessa evolução ao longo dos anos. Agora, curiosamente, se a gente compara aí o Brasil com 18º lugar, com a renda per capita de 11.640, a gente vê a Costa Rica em 12º com a renda de 12, quase praticamente a mesma renda. Então, o problema não é só a renda per capita, é também questão de políticas públicas. Inclusive, uma meta do governo Dilma Rousseff, e o Brasil caminha para eliminar a pobreza extrema. Vai no caminho de eliminar e parece que vai conseguir eliminar, apesar de tudo. Alguns sinais de alerta, esse sinal de alerta relacionado mais à economia. A inflação, a meta é de 4,5%, mas ela atual está girando em torno de 5,84%. O dólar teve uma variação, o déficit público também para mais, o déficit externo também para mais, o que mostra um certo desarranjo na macroeconomia nos últimos tempos, evidenciado por essa evolução da taxa de juros, da Selic. Quer dizer, caiu consistentemente ao longo dos meses de janeiro a março do ano passado, mas começou a subir também quase a escada inversa. Novamente se precisou usar o juro para enfrentar a inflação. Há algum desarranjo na macroeconomia que precisa ser ajustado. E o que é importante disso tudo é que esse desarranjo parece que reflete na nota de classificação do Brasil.
de Marcelo Salomão, ele diz o seguinte: a piora nos fundamentos econômicos, especialmente na área fiscal, não é compatível com o que se espera de um país com a atual nota de crédito brasileira. Ou seja, há uma probabilidade do Brasil ser rebaixado do grau de investimento por conta desses desarranjos macroeconômicos. Não são muito expressivos, mas existem. Existem a ponto de afetar, inclusive, a percepção internacional que se tem sobre o Brasil. Em novembro de 2009, a The Economist fez essa capa aí, o Cristo decolando. Foi objeto de uma série de reportagens internacionais, comentários, controvérsias e tudo mais. Aí, agora, em setembro, ele publica essa capa. Onde estava a verdade? Lá ou agora? Delphi Neto tem uma frase muito interessante. Ele diz: The Economist exagerou para o bem em 2009, vingou-se exagerando para o mal em 2013. E é provável que tenha acontecido isso mesmo, porque não é uma coisa nem outra. Nem o Brasil estava decolando naquela época, nem ele está colapsando ou caindo agora. Algumas coisas que podem atrapalhar o crescimento do Brasil a partir de 2014, eu estou usando como fonte Antônio Corrêa de Lacerda, que é um economista paulista. Do ponto de vista internacional, o agravamento da crise europeia, a desaceleração maior que o esperado da China, queda adicional dos preços das commodities. No âmbito nacional, a demora da reforma de produtividade, que essa é uma coisa que termina nunca saindo. Esgotamento do modelo de incentivo ao consumo. Nos últimos anos, o crescimento foi puxado pelo consumo, mas chega um determinado momento que se esgota, topa no endividamento da população e começa a não ter mais condição de puxar o consumo. E aí entra a necessidade de investimento, tem um constrangimento fiscal que impede investir. Então, o dilema é esse. Incerteza política, econômica, regulatória, etc., que pode adiar novamente os investimentos, essa dificuldade que às vezes se encontra nos processos de privatização, e risco de acomodação, que ele diz que foi amenizado recentemente, quando fala das privatizações dos aeroportos de Confins e o Galeão. E faz projeções macroeconômicas aí até 2019, começando de 2011, vai até 2019, chega a uma média aqui, 14, 19, de um crescimento do PIB de 3,3%, do PIB industrial de 3,8%, do investimento de 20,5%, juros de 9%, inflação de 5,1% e câmbio de 2,58%. E projeta a seguinte taxa de crescimento nesse horizonte 14-18. Dos países desenvolvidos, 2,4%, dos países em desenvolvimento, 5,4%, do mundo, 4%, e do Brasil, 3,2%. As perspectivas são essas, se nada de diferente acontecer do que a gente tem visto. E aí, para concluir essa parte do Brasil, eu vou fazer algumas observações sobre os objetivos. Na verdade, são 5 objetivos propostos pela Macroplan e Cláudio Porto, que inclusive explicou recentemente um livro sobre os desafios do próximo governo. Seriam esses: na macroeconomia, preservar a estabilidade econômica, aumentar a produtividade, ampliar a abertura da economia e expandir a taxa de investimento. Seriam prioridades para o próximo governo, objetivos para o próximo governo. Capital humano, acelerar a melhoria da escolaridade das novas gerações e da população economicamente ativa. Na infraestrutura, remover gargalos críticos de infraestrutura, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, sistema logístico, energia, comunicação. E recursos naturais, expandir a exploração sustentável dos recursos naturais em grande escala e intensificar a redução dos passivos ambientais. E, no que diz respeito às instituições, estimular um ambiente de negócio favorável ao empreendedorismo e à inovação, e a qualidade do gasto público e modernizar a gestão pública. Mas tudo isso é importante destacar com um novo ator, que é o povo na rua. Eu tenho a impressão que o povo não vai sair mais da rua. Agora, vai para a rua de modos diferentes. A gente viu, em junho, essa avalanche, protestos de toda a natureza, de todo tipo, né? Essa coisa o gigante acordou. Tudo potencializado pela conectividade, que a gente viu ali, que tem maior penetração nos países que têm menor infraestrutura. Inclusive, do Recife teve a passeata dos 100 mil, a repercussão em todos os meios de comunicação, e houve, depois de determinado momento, uma exacerbação, vamos dizer assim. Começou com os 20 centavos, depois transbordou para outras reivindicações, inclusive essa aqui muito curiosa e muito justa, mais ruivas no Brasil. Mas uma miscelânea de reivindicação, todo tipo e toda natureza. Mas onde é que começou o negócio? Preço de passagem. Do preço de passagem, a gente observa que imediatamente, isso aí é um estudo que foi feito sobre o que apareceu na internet, essas bolas dizem respeito à frequência com que apareceram essas demandas. Então, saúde,
segurança, gasto com a Copa, educação, qualidade do transporte público, moradia. Fora a PEC 33 e gasto com a Copa, todas essas demandas aí são sobre serviços urbanos. Aí aparece depois, na ordem, aparece isso. O governo Dilma Rousseff, a PEC 37, Marco Feliciano, combate à corrupção. A impressão que me deu, acompanhando o que foi que aconteceu, foi que no primeiro, quando eclodiu, aparecem as demandas das cidades, dos serviços urbanos. Depois aparece uma coisa como uma nuvem de decência na política. Mas na base está o problema da cidade. Eu acho que essa é uma coisa importante, fundamental de se compreender para poder enfrentar ou tratar da oferta desse tipo de demanda. As reivindicações da população, numa pesquisa feita pelo IBOP logo depois, 53,7% transporte público, 49% contra a corrupção, redução da tarifa, 40%, saúde, 36%, gasto com Copa do Mundo e Copa das Confederações, 31%, educação, 29%, contra a PEC 37%, necessidade de mudança na política e contra a repressão policial. Ou seja, de novo, são questões de natureza urbana, são serviços urbanos. E aí saiu, inclusive, um livro com essa capa, As Cidades Rebeldes. O que se rebelou parece que foi a classe média urbana, que está pedindo uma cidade melhor. Essa é a interpretação que, pelo menos, se pode fazer à distância do que foi que aconteceu. Isso ainda está sendo pensado, porque ninguém previu, nem antecipou nada parecido com o que aconteceu, nem com o que está acontecendo. Inclusive com o despreparo da polícia. A nossa polícia, o sistema de repressão, o Estado que tem o monopólio da violência para garantir a ordem, não está conseguindo lidar com o problema. As polícias militares despreparadas, o que aconteceu aqui mostrou menos despreparo, pelo contrário, houve um cuidado especial no tratamento dessa questão, mas pelo que a gente vê o Brasil afora, principalmente São Paulo e Rio, é um despreparo completo para lidar com essa situação, ao ponto de uma parte desses protestos se direcionar contra a imprensa. E uma coisa mais impressionante ainda, eu nunca pensei que eu ia ver um coronel da polícia quase morto por espancamento. E o que é grave desse negócio aí, o que me chama mais atenção, é que nessa fotografia, quando a gente amplia a fotografia, tem 2 camaradas dando no coronel e 3 tirando fotografia. É como se houvesse uma espécie de gamificação desse negócio. Progrediu para uma espécie de gamificação. Até escrevi um artigo sobre isso. A gamificação dos protestos no Brasil, que eu me vi no meio praticamente no meio de um protesto no Rio de Janeiro, sem querer, sem saber sair do cinema na hora que estava acontecendo a confusão. E eu vi o povo mais preocupado em participar daquele jogo do que propriamente no protesto. É uma espécie de game. Não que a demanda original não seja justa, não estou dizendo isso. Mas progrediu para uma coisa parecida com um game offline, jogado na rua, já sem representar, como representou em junho, a insatisfação de amplas parcelas da sociedade. O que é curioso é que ele precisa prestar atenção nisso, porque é uma realidade completamente nova. O que são esses black blocs? De onde vêm? O que querem? A gente sabe que tem um exército de reserva enorme para alimentá-lo, principalmente essa parte da população que foi excluída do processo educacional durante uma boa parcela dos últimos anos. Isso é uma situação nova, que a gente tem que observar, inclusive no que diz respeito à administração da cidade. E falar um pouco da longevidade, em 2050 teremos essa distribuição. Teremos 98 milhões de pessoas acima de 50 anos, representando 42% da população. Hoje representa 19%. Ou seja, nós estamos migrando para ser um país maduro. E o pior é que, se não tomarmos cuidado, se não destravarmos a capacidade de investimento, se não investirmos em educação, se não crescermos mais de forma sustentável, vamos envelhecer pobres. O que é que se pode dizer do Nordeste? Desse conjunto de investimento que veio para o Nordeste, previsto até 2015, investimentos específicos, 7 bilhões em Pecém, bilhões de dólares em Pecém, 15 bilhões em Camaçari, 2 bilhões em Goiânia, 26,1 bilhões em Suape, concentrado em Pernambuco. Houve um aumento expressivo de carteira assinada no Nordeste de 2012 e 2011. Houve também um aumento expressivo das exportações. Houve o crescimento do PIB, percentualmente ao PIB do Brasil. Mas uma coisa importante, chegamos a 13,5% do PIB do Brasil em 2010. Mas a população do Nordeste é 23,8%. Nós temos ainda pelo menos que duplicar, né, a participação do PIB para ser igual à participação da população. Sérgio Buarque uma vez fez uma conta que o Nordeste tem que crescer mais que o Brasil 25 anos seguidos para poder igualar participação no PIB e população.
Sobre a Transnordestina, que eu tenho falado dela ao longo dessas apresentações anuais, o Jornal do Comércio chegou à conclusão, fez a conta, que se for nesse ritmo, a ferrovia vai levar 126 anos para ser inaugurada, o ritmo de 13,7% ao ano. Só acaba em 2139 a construção da Transnordestina. Uma evidência da dificuldade de investimento em infraestrutura que o Brasil tem, em especial, nesse caso, da ferrovia. E sobre Pernambuco, o que é que a gente pode dizer? Aí eu vou usar um gráfico que Jorge Jatobá apresenta sempre, que é o seguinte: essa é a curva de crescimento do Brasil comparado trimestre a trimestre. Apesar de continuar crescendo, houve uma queda do crescimento que chegou próximo de zero no segundo trimestre de 2012 e reverte a curva e começa a crescer alguma coisa no segundo trimestre de 2013. E olha o que acontece com a de Pernambuco. Pernambuco, que vinha crescendo cerca de 2 pontos percentuais acima da curva do Brasil, chega no final de 2012 numa curva muito parecida com a curva brasileira. Claro que isso carece de interpretação, mas a impressão que dá é que o efeito da implantação dos investimentos estruturadores ele já aconteceu. Nesse período de investimento, a quantidade de recursos é muito maior. O que houve foi uma tendência de voltar para uma curva histórica, que a curva de Pernambuco é muito parecida com a curva do Brasil. Historicamente sempre foi assim. Implantados os investimentos, vamos esperar que eles comecem a operar para que o efeito renda comece a ter impacto sobre o PIB. Os investimentos anunciados acima de R$100 mil em Pernambuco, 67% nesse período 2007-2013, com informações da CEPLAN e da Pesquisa Empresa e Empresários, 67,3% são empreendimentos industriais, 14,4% empreendimentos imobiliários, 3,9% comércio e serviço, 14% infraestrutura e 3 outros, desse total de 100 bilhões projetado nesse período aí. Isso impacta no novo perfil produtivo. Esse bloco de investimento produtivo sinaliza para um novo ciclo econômico, puxado pela indústria, com mudanças relevantes na estrutura produtiva estadual. Vai levar e está levando ao surgimento de novas atividades, como petróleo e petroquímica, construção naval, indústria automobilística, farmacêutica, siderúrgica, que não são da tradição empresarial pernambucana, são investimentos que vêm de fora. Isso redefine os segmentos tradicionais, produtos alimentares, bebida, texto, metal mecânico e material elétrico, e promove expansão do serviço de apoio à produção. Acontece simultaneamente a isso: logística, TIC, assistência técnica, manutenção, etc. E expansão do comércio de serviços pessoais e sociais. Destaque para o varejo moderno e serviços de educação e saúde com tendência à interiorização. E o curioso também, com observações da CEPLAN, característica do atual momento de Pernambuco por conta desse novo ciclo produtivo. Investimento em fase de implantação com impacto mais forte, como aconteceu, a gente viu na curva do PIB, na construção civil, com processo gradual de expansão da indústria de transformação. O impulso vem de fora, isso é capital externo, uma parte dele internacional, políticas nacionais e empresas privadas de fora, novos segmentos sem grande articulação com a base produtiva pré-existente, tem dificuldade para transportar o dinamismo, surgimento de novas centralidades, Suape, Goiânia e novos focos dinâmicos como Petrolina, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Glória de Goitá, etc. E esse boom de desenvolvimento em curso vem com algumas debilidades estruturais significativas, como a baixa produtividade, permanece, o nível de competitividade das empresas locais, as desigualdades sociais. Nós somos um estado pobre, numa região pobre, no país emergente. Pobreza e concentração de renda, deficiente base de qualificação profissional, temos ainda dificuldade, refletindo o problema brasileiro, baixa integração econômica intrarregional, dificuldade que o Pernambuco tem dentro das suas regiões, que o Brasil tem dentro das suas regiões também, recorrência dos impactos da seca, a seca não acabou, ela teve um impacto importantíssimo, ainda está tendo, deficiência significativa na gestão pública, 39% dos municípios estão acima do limite de 60% de despesa com funcionalismo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é um problema no país inteiro, mas que se reflete em Pernambuco de forma intensa. E sério gargalo na infraestrutura, continua, transporte, logística, telecomunicação, etc. E perdas expressivas da mobilidade, todos nós sentimos isso, nas cidades, né? Urbana e entre cidades, especialmente na região metropolitana do Recife. E aí a conclusão que se pode ter em relação a Pernambuco é que Pernambuco pode ser um exemplo em tudo isso que está acontecendo, do novo paradigma de desenvolvimento, capital intensivo, tecnologia, etc., mas pode também, se a gente não tomar cuidado, do velho paradigma, que é esse que a gente vê nas nossas cidades. Então, temos um grande desafio. O Pernambuco mudou de patamar.
Se eu estivesse falando aqui, como estive falando há 10 anos passados, 12 anos passados, 15 anos passados, eu estava tentando argumentar que Pernambuco era viável, que Pernambuco tinha jeito. Hoje não há a menor dúvida sobre isso. Estamos num patamar completamente diferente. Mas somos um estado de muitas carências e ainda precisamos investir bastante e cuidar, mas não podemos descuidar disso para que tenhamos um estado melhor para as próximas gerações e agora também para a minha, considerando a longevidade. E o Recife? O que é que você pode dizer do Recife? Nós já salvamos o Brasil e já salvamos Pernambuco. Precisamos salvar o Recife. Em 1800, a gente tinha 3 cidades com 1 milhão de habitantes ou mais no mundo: Londres, Pequim e Tóquio. Em 1900, eram 16 cidades, incluindo algumas dos Estados Unidos: Chicago, Nova York, Paris e Berlim. Em 1950, eram 74 cidades. E em 2010, 442 cidades, dentre as quais o Recife, com 1,6 milhão de habitantes, dentro de uma região metropolitana e polo de uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes. E aí, antes de falar do Recife de hoje, para a gente ver o Recife de antigamente. A música é de Capiba, cantada por Chico Buarque. Eu ando pelo Recife, noites sem fim. Percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É alma de preto a penar. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a Banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções. Cheirando a Banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções.
cidade parece que era melhor do que é hoje. Uma coisa interessante, porque o Recife ele perdeu nas últimas décadas, a condição, a qualidade de vida na cidade deteriorou-se muito e rapidamente. Essa é uma observação de Jorge Jatobá, escreveu na revista Algo Mais. O Recife tem uma área de 218 km², São Paulo tem 1.523 km². Ou seja, o Recife é apenas 14,4% da área de São Paulo. No entanto, tem uma densidade de 6,67 habitantes por quilômetro quadrado e São Paulo tem 7, ou seja, tem a mesma densidade. É uma cidade adensada numa área pequena. Nesse pequeno território entre rios, oceano e os morros, circulam diariamente 782 mil pessoas para trabalhar e 589 mil veículos. Sua população cabe em toda a frota de automóveis da cidade. Se todo mundo desse carona aos outros, não precisava de transporte coletivo, porque todo mundo andava de carro, só que ninguém ia andar para lugar nenhum. É uma cidade adensada e uma cidade hipermotorizada. A imobilidade crescente. Aí eu botei uma foto aqui que não é do Recife ainda, mas pode ser. Não descobri qual foi o país, mas talvez China ou Índia. Em determinadas situações, em determinado momento, o carro dá um nó. Dá um nó e você não consegue sair do lugar. Quer dizer, não é porque tem a rua de menos. A impressão que dá é que tem rua de menos, tem carro demais. Está aqui uma coisa óbvia, todo mundo sabe. 60 passageiros em um ônibus, e 60 ciclistas em sua bicicleta. Ocupam mais espaço do que um ônibus. E 60 motoristas em seus carros. É uma questão de impossibilidade física. Não cabe tanto carro na cidade. Nada contra o carro. Pelo contrário, o carro é uma conquista democrática do cidadão. O problema é o uso indiscriminado e só a tentativa delirante de resolver a mobilidade com o carro. Nós esquecemos isso na cidade, que andar a pé é modal. A cidade precisa do maior número possível de opções para se locomover. É transporte coletivo e as modalidades de transporte coletivo, carro, bicicleta e a pé. E andar a pé é um modal. Nós terminamos esquecendo ao longo do tempo disso. E eu vou passar 3 filmetes da cidade que existe para quem está dentro do carro e da cidade que existe para quem está fora dele. Foi filmado no quarteirão da TGI. Quem estava dentro do carro e depois de um lado e do outro da calçada. São 3 cidades completamente diferentes. A gente teve a preocupação e tem a preocupação de cuidar direito da calçada, de fazer o recuo do muro ali, porque senão ia derrubar a árvore. Mas isso é uma preocupação que deve ser de todo mundo, na medida em que somos todos responsáveis pela qualidade da cidade. Só a administração pública tem a importância fundamental dela, mas ela sozinha não consegue. Nós abandonamos, nós todos terminamos abandonando a cidade a pé. Uma vez conversando com o João Recena, ele disse isso. Tem jovem que mora no Recife, conhece Orlando antes de conhecer o centro da cidade. Que cidade é essa que estamos deixando para os nossos filhos e netos e também preocupados comigo agora? Esse conceito fundamental nas cidades boas para viver é o conceito de caminhabilidade, walkability em inglês. É a medida do quanto amigável é uma área para caminhar. Sendo boa, ela pode trazer vários benefícios para a saúde, para o ambiente, para a economia. Os fatores que influenciam a andabilidade ou a caminhabilidade inclui a presença ou ausência de caminhos, calçadas ou outros itens que interferem no direito de ir e vir, condições de tráfego, uso do solo, acessibilidade a edificações, segurança, entre outros. Nós precisamos cuidar disso. Cuidar, inclusive, por conta dessa preocupação que a gente deve ter, não só conosco mesmo, com nossos filhos netos, mas conosco mesmo. Saiu esse ranking recentemente, do ranking das melhores cidades para morar depois da aposentadoria. As 3 primeiras, São Caetano, Santos e Niterói. São Caetano do Sul, em São Paulo. Santos em São Paulo também, Niterói no Rio de Janeiro. O Recife não entra aí. Eu procurei para ver se o ranking abrangia outra cidade, não abrange, parou em 20. Peñalosa, que foi o prefeito de Bogotá, que participou da Revolução Urbana, foi feito em Bogotá, ele devemos pensar em cidade para os mais vulneráveis, para as crianças, os idosos que se movimentam em cadeira de roda, para os mais pobres. Se a cidade for boa para eles, será boa para os demais.
E recentemente foi lançado esse livro em português, já há anos ele tinha sido editado em inglês, é um livro fundamental. Quem se interessar por essa questão de cidade, deve ler esse livro. Cidade boa para viver, cidade para pessoas. Jane Jacobs já disse na década de 60, aparentemente despretensiosos, despropositados e aleatórios, os contatos nas ruas constituem a pequena mudança a partir da qual pode florescer a vida pública exuberante da cidade. Nós perdemos isso. E eu entendo que nós devemos não só andar pela cidade para ver, mas sentir a cidade, como Mário Mello, em 1948, já dizia. Sentir a cidade, evocar seu passado, partilhar seu presente, sonhar com seu futuro. Trabalhar ativamente por uma cidade melhor, caminhando, transformando a sua atividade cotidiana na cidade em algo que ajude ela a ser melhor. Nós recentemente lançamos, a TGI, o Observatório e a revista Algo Mais, uma visão para a cidade, Recife 500 anos, uma visão para 2037. Circulou na Algo Mais e foi uma contribuição nossa para essa cidade desejada. E outra coisa importantíssima, nós ainda temos um grande recurso para salvar a cidade. Assim como o bairro do Recife foi salvo por conta da ocupação que ele teve durante muitos anos, talvez a cidade do Recife vá ser salva pelo Capibaribe, porque ele está poluído. A cidade virou as costas para ele. Está lá a grande possibilidade de costura e recostura da cidade. Foi lançado recentemente esse livro, Eu Capibaribe, é um livro importante porque recupera a visão do rio para a cidade, e é importante também esse convênio que foi assinado da Prefeitura com a Universidade Federal para o Parque Capibaribe reconectar o rio à cidade. De que maneira? Usando como referência outras cidades como Lyon, Seul. É interessante essa fotografia porque é o mesmo rio. Um tinha um viaduto em cima do rio e depois o rio foi recuperado, hoje é uma referência mundial. Berlim, São Paulo, Madrid, Medellín, que está fazendo um trabalho importante, como referência para o Recife, o estudo está sendo feito. Nós temos ainda 3 grandes áreas na cidade. O Parque de Apipucos, 2 irmãos, o Parque de Brenan e o Parque dos Manguezais, eles em torno de 400 hectares cada um, podem ser conectados pelo rio. O rio sendo o grande veículo dessa integração entre áreas verdes da cidade e, mais do que isso, recosturando o tecido urbano. Isso foi um estudo preliminar, também mostrei, saiu publicado na Algo Mais, feito pela Universidade Federal, de conexão. Essa parte vermelha é um caminho possível misto de pedestre e de ciclista, de modo a que a cidade possa ser percorrida por pedestre e ciclista, usando o rio como caminho. E aqui algumas fotografias desse estudo que está sendo feito, é a fauna do rio. Essa famosa garça branca, né? O saguim, nas matas próximas, ali depois de Brenan, eu naveguei pelo rio, a quantidade de garça branca, eu acho que é o paraíso das garças brancas lá. Tudo bicho na beira do rio. Fora as capivaras, que ela só aparece de noite. Então, esse é o Capibaribe. E eu queria concluir dizendo isso, citando Proust. A viagem de descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. Nós precisamos ver com novos olhos o Recife e o Capibaribe, para que possamos transformar nossa cidade novamente numa cidade boa para viver. Uma cidade que dê gosto ser habitante dela, dê orgulho e seja saudável, para cuidar dos nossos filhos e netos e da nossa própria longevidade. Obrigado.